nós vamos estudar aqui juntinhos o livro Religião dos Espíritos. Religião dos Espíritos, psicografia de Chico, por Emmanuel, mais uma vez, né, nos elucidando. Capítulo 69, Diante das Tentações. E aí, você já passou por alguma tentação na vida? Bora ver o que Emmanuel fala para nós sobre isso? Diante das tentações. Se preparem. Se preparem. Esse capítulo, ele foi um comentário e foi recebido, né, por Chico na reunião pública de 2 de outubro de 1959, referente a um comentário feito da questão número 893 de O Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Diante das tentações. Isso aqui é profundo, gente. Tentado a permanência nas trevas, embora de pés sangrando, ainda assim dirige-te à luz divina. Enquanto você não atravessa o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum vai amealhar a colheita. Olha só que coisa mais linda, hein? Ninguém colhe sem se esforçar. Até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Aqui vamos ouvir cânticos de exaltação à virtude, e louvando-a falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda a sinceridade que nos vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Então, veja bem, Emmanuel está dizendo, ninguém vai colher onde não plantou. Não adianta você achar que você vai ter alguma coisa na vida sem se esforçar. Não adianta ficar pedindo com a Deus, com a tua boca, você tem que pedir para Deus, é com as tuas atitudes, sem atitude nada feito, né? O esforço e o merecimento são critérios fundamentais. E ele reforça, olha, toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência parlamentando contigo mesmo. O que ele está dizendo? Mergulhe em você. Né? Não adianta você ficar procurando defeito nos outros, problema nos outros, né? Você tem que mergulhar em si para não ser vítimas de si mesmo. Porque muitas vezes a gente cai em várias tentações na vida, né? A gente faz coisas que não deveria, não é? Tem um monte de tentação. Depois nós vamos falar disso. A gente faz coisas que não deveria. Por quê? Porque o nosso foco não está na gente. Nosso foco está no prazer. Nosso foco, muitas vezes, está em buscar coisas, né? Viver emoções que não necessariamente vão nos proporcionar paz, bem-estar. Então, nosso foco, infelizmente, está no lugar errado. E se você tem um foco no lugar errado, obviamente, as coisas não vão acontecer. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldade para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade, porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Convençamos-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito. Presta atenção! Todo desequilíbrio do espírito, Emmanuel dizendo, pede, por definição, voluntariamente aqui, a educação do espírito. Pede por remédio justo a educação do espírito. No nosso tratamento presencial. Eu fiz o estudo, antes de começar a parte mediúnica, de um trechinho do Evangelho, peguei o capítulo 6 do Evangelho, e nós fomos estudar, né, um Cristo Consolador, um processo muito interessante. A gente foi estudar a fala de Jesus, do Vinde a mim. Né, do Vinde a mim, todos vós estáis cansados e aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí, no meio do caminho, a gente refletia, né, com o auxílio do mundo espiritual, sobre a importância de entender, gente, que em nenhum momento Jesus disse que ia te dar nada. As pessoas não entendem essas coisas, né? A gente não entende. Ele nunca disse, eu vou te dar alguma coisa. Não. Eu vim para que tenhais vida em abundância. Ele não falou, eu vou te dar a vida em abundância. O povo não entende. É diferente.
Pelo contrário, em todos os momentos, Jesus deixava claro que a ajuda vem quando você se move. Sem se mover, nada feito. Olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos. Ele não falou, eu vou até você que está cansado e aflito. O movimento inicial tem que ser nosso. Aí eu lembrava da cura do cego Bartimeu, filho de Timeu, que está lá no Evangelho. Né? Quem eu já estudei aqui com vocês algumas vezes, essa passagem é linda, Jesus passando com os discípulos, e aí tinha um cego de nascença, né? E aí ele, quem que tá aí? Quem que tá aí? Aí o povo fala, é Jesus de Nazaré. Ele começa a gritar, Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. Aí o povo, cala a boca, Bartimeu, fica calado. E aí Jesus nada, né? Na terceira, Jesus! Aí Jesus fala, tragam ele até mim. Veja, Jesus, obviamente, sabe sendo quem era, poderia da primeira vez ter aceitado, né? Falado, traga ele. Não. Jesus deixou ele insistir. Presta atenção nisso. Aí eles trazem um cego de nascença na frente do Cristo. Raciocina, calcula isso, visualiza. Aí Jesus olha para ele, eu fico imaginando a cena. Jesus olha para, imagina, um cego de nascença gritando. O que será que esse cego queria? Será que ele queria jogar baralho? Ele queria almoçar? O que é que o cego queria? Então, mas Jesus não dá antes dele pedir. Jesus fala, que queres que eu faça? Você acha que Jesus não sabia que ele queria ser curado da cegueira? Gente, presta atenção. É muito claro no movimento do evangelho que ninguém colhe o que não planta. Por que a gente tem que rezar? Está no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo da prece. Deus sabe tudo que a gente precisa. O que a gente tem que pedir? Para que a gente se coloque de uma maneira humilde, como um copo vazio, receptivo àquilo que vai chegar. A gente não reza para Deus, o povo não entende, eu não entendo, você talvez não entenda. Nós não estamos rezando para Deus. Deus não precisa das suas orações. Quem precisa da sua oração é você. Eu rezo é para mim. Entende isso? Nós rezamos é para serenar a mente, acalmar o coração, para a gente sentir Deus. É óbvio que Deus sabe do que a gente precisa, mas se você não faz esse movimento, significa que você é uma pessoa egocêntrica, preguiçosa e está querendo que Deus venha até você. Então presta atenção, Jesus não falou nada disso. Olha a mulher hemorroísta, eu estudei com vocês segunda-feira aqui a história da mulher que sofria de hemorragia. Foi ou não foi? Ela lutou durante 12 anos. 12, se esforçou, perdeu a fortuna, ela fez de tudo para chegar perto de Jesus e tocar nas vestes dele. Aí ela se curou, mas ela não se curou logo no primeiro momento como sem esforço nenhum. Estão entendendo a ideia? Aí vem Emmanuel de novo, é o mesmo conceito, gente, é o mesmo conceito. Não adianta, olha aqui, ó, convençamos-nos, porém, todo desequilíbrio, todo, sem exceção, do teu espírito, da tua conduta, da minha conduta, do meu espírito, todo desequilíbrio, sem exceção nenhuma. Cadê que eu perdi aqui? Volta para cá, volta para cá. Aqui, ó. Todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do próprio espírito. O que isso quer dizer? Nós temos que mudar o comportamento. Quem se cura ou quem se adoece somos nós. Tem gente que passou um milênio só fazendo porcaria. Hashtag papo reto, linha direta, besteira, bobagem, fazendo um monte de coisa errada. Aí, de repente, eu acho que eu tenho que ter fé mesmo. É verdade, eu vejo as pessoas se curando, melhorando. Como é que reza? Um Pai Nosso, deixa eu ler aqui. Tá, Pai Nosso que estás no céu, santificado, tá, amém. Deixa eu ver o que acontece. Tem um evangelho? Eu vou participar. Vamos lá ver se isso funciona. Poxa, isso não é postura de quem está querendo melhorar. Você está entendendo? É postura de uma pessoa egocêntrica, folgada, preguiçosa, que não está fazendo absolutamente nada para merecer o que está pedindo, mas cobra de Deus uma satisfação. Quer dizer, é gente insana. Isso é insanidade. Isso é insanidade. Insanidade. Como é que você quer colher uma coisa que você não plantou? Oi? Oi, isso é loucura. Você vai dizer que isso é coisa de gente que está com uma consciência sã? Então tem um monte de gente que fala, eu quero um grande amor para chamar de meu na minha vida. Mas de repente você ainda é uma pessoa ciumenta, pegajosa, complicada, não quer se conhecer, não quer mudar um comportamento, mas vive pedindo a Deus um grande amor. Ué, Deus não vai punir ninguém botando você do seu lado, não é? Hashtag papo reto. É lógico. Gente, presta atenção. O sapo, né?
Não faz sentido. A princesa encantada merece um príncipe, não um sapo. Não é? E vice-versa. O príncipe encantado merece a princesa. Então, se ajuda aí, ô criatura. Entendeu? O esforço, não, deixa eu melhorar meu jeito de ser, que eu sei que eu sou complicado ou complicada, não tenho vício, eu tenho problema, mas eu vou buscar ajuda, sabe? O problema não é ter a dificuldade, é você se entregar a ela e querer que o mundo venha a seus pés. Ah, acorda, para com frescura, para com coisa. Gente, o tempo tá passando. Amigo, amiga, o tempo tá passando. Aí tem a galera que reclama da questão financeira, tô sem dinheiro, sem nada, que é uma situação complicadíssima. Mas, com todo respeito, eu respeito a pessoa que reclama, mas está tentando encontrar um emprego, ela está estudando, ela está se esforçando, manda currículo, procura uma coisa, não tem receio nem vergonha de trabalhar em nada. Essa pessoa eu respeito, inclusive, todos os que eu conheço e posso ajudar, ajudo com a maior alegria do mundo. Minha família sempre fez isso. Agora, tem um monte de gente que reclama, eu estou sem dinheiro, uma preguiça horrorosa, não quer sair de casa, não faz nada, fica entregue, não estuda, entendeu? Quando consegue um emprego, faz corpo mole, reclama de patrão, reclama de todo mundo. Uai! Aí você vai querer o quê? Eu tô doente. Pois é, aí você tá doente. Legal. Aí você tá doente. Aí, de repente, no que você tá doente, você tem a chance de ir ao médico, mas não vai, porque não gosta. Ou tem fila muito grande. Aí uns vão, o médico passa um remédio, a pessoa não toma. Toma uma, duas vezes, larga para lá, não toma. Aí o médico fala, olha, você tem que seguir esse processo alimentar. A pessoa não segue. Gente, desculpa. Aí você chega aqui todo esculhambada, todo esculhambado, fisicamente. Fisicamente. E você acha que a espiritualidade que está do teu lado não sabe as besteiras que você fez. Você acha que a espiritualidade que nos acompanha não sabe que a gente é negligente. Aí você vem, Senhor, alivia minha dor na coluna, na mente, no coração, no cérebro, alivia o meu tumor, alivia não sei o quê. Aí, de repente, tem um espírito lá que está lendo o teu registro espiritual e o meu, e está lendo direitinho, é gozado. É para aliviar, mas a gente não é te indicou um médico na Terra que te indicou um remédio legal, mas você não está tomando. Poxa, você chega aqui no mundo espiritual quando dorme, a gente te orientou, aplicamos passe em você, reajustamos seus centros de força e você prometeu que ia voltar para a Terra, ia mudar aquele teu comportamento agressivo de xingar, de brigar, para você começar a melhorar de dentro para fora. Mas você não está melhorando. É isso que Emmanuel está dizendo, amigos. Emmanuel está falando o seguinte: para a gente vencer uma tentação, um problema, nós temos que enxergar a origem dele, entender de onde ele vem. Não ter vergonha de mergulhar em nós mesmos, de entender que nós não somos perfeitos. E olha, lhe digo mais: Deus não está esperando que você seja perfeito, nem perfeita. O Senhor da vida te conhece, te ama de maneira incondicional. A minha é você. Ele sabe quem são os filhos. Você que é pai e mãe não conhece seus filhos? Filho ou filha pode querer te enganar. Você é pai e mãe, você conhece, não é? Imagina Deus, gente. Ele nos conhece. Então, a questão toda não é por ele. Ele já nos ama. Se você vai rezar para ele ou não, para ele não faz diferença nenhuma. Para você faz. Se você está com o coração aberto ou não para Deus, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele tem toda a eternidade para te esperar. Para mim, esperar. Mas para nós faz, né? Porque nosso coração fechado aumenta a dor, complicação, a gente bate cabeça, aquela loucura toda que a gente já conhece. Então, amigos queridos, existem várias formas da gente superar as tentações, mas acredite que a principal delas é aceitar que não somos perfeitos, mas podemos nos aperfeiçoar. Que nós temos o compromisso de trabalhar para superar aquilo que nos limita. Não se entregue ao que te limita. Entendeu? Não se entregue. Muita gente faz assim, eu traio uma, duas, três vezes, por quê? Porque a carne é fraca. Eu não vou buscar um trabalho, um emprego, porque a preguiça é grande. Presta atenção nas desculpas. Presta atenção nas desculpas. Eu não estou lutando pelos meus relacionamentos porque é difícil demais ter que lidar com pessoas que não concordam comigo.
Você tem certeza, mas você tem certeza que é esse o caminho da cura e da autocura que você está procurando? Você está entendendo a dimensão e a profundidade do Evangelho? Então lembre-se, a oração mais profunda não é aquela que você fala da boca para fora. É aquela que você fala com a sua forma de viver. É a nossa maneira de viver. Todo santo dia, todo instante, todo minuto, gente, que vai depor contra ou a favor de nós. Sem essa consciência, a gente vai continuar andando em círculos, buscando milagres fortuitos, como se Deus fosse um distribuidor de milagres, premiando a uns e ignorando aos outros, que é um absurdo, porque senão ele não seria Deus, não teria a justiça e a bondade suprema. Profundo, meus amigos, muito profundo. Ame-se. Olha, a ideia toda, quando a gente toma essa chapuletada do lado de outro, não é para ninguém se sentir mal. Óbvio que não. Você já se sente mal sem precisar de ninguém te ajudar. Que eu sei. Se não tivesse sentindo assim, não estava na Terra. Eu também faço isso. O objetivo do Evangelho, gente, é fazer a gente olhar para a vida com um novo olhar, entendeu? Sabe, você vê, mas enxerga diferente. É você começar a olhar para o seu problema com uma nova percepção. Você sai da posição da vítima e tem uma nova percepção. Então, assim, gente, o que o mundo espiritual está dizendo para nós é o seguinte: a vida é um presente. É um presente. Mas você tem que desembrulhar, entendeu? Você tem que desembrulhar, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Ter a coragem de desembrulhar o presente que o Senhor da vida nos oferece. E, consequentemente, né, a gente aprender a como dar um passo de cada vez para poder se libertar daquilo que a gente não quer e, consequentemente, se aproximar daquilo que a gente quer. Então, mas pensa nisso. Quem se cura ou quem se adoece somos nós. Vibre na luz, não só agora, uma vez na semana, processo constante, contínuo, que não depende de ninguém, única e exclusivamente de você. O seu mérito, né, ou demérito é teu. Lembre-se disso, a espiritualidade deixa isso de maneira muito clara, né? Você pode ter alguém querendo te ajudar, mas se você não quiser receber ajuda, não adianta. Então, mérito não é de quem quer te ajudar, é seu, quando você recebe. Em contrapartida, você pode ter alguém querendo te atrapalhar na vida, mas o demérito maior, né, de você não se dar bem na vida, não é da pessoa que tentou te atrapalhar, é teu, que aceitou a influência errada. Lembre-se, sempre é sobre você, não é sobre as outras pessoas. Quando se trata de crescimento e amadurecimento íntimo, sempre é sobre nós, não é sobre os outros.